أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala no Suratul Maida fala acerca dos cristãos que ajudaram os muçulmanos no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a passagem do Najashi, do rei Negus, passagem muito famosa. A gente sabe que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a pregar o Islã, foi muito perseguido, e quando a perseguição passou dos limites e o profeta alayhi salam já não conseguia ver os seus companheiros a sofrerem daquela maneira em Makkatul Mukarrama, então o profeta alayhi salatu wasalam ordenou-os para emigrarem para a Abissínia, naquela altura atualmente Etiópia. Então o profeta alayhi salatu wasalam enviou mesmo o seu genro Uthman radiallahu anhu, que foi com a sua esposa, a filha do profeta alayhi salam, Ruqayya radiallahu anha. Eles foram para a Abissínia. Mais tarde o profeta alayhi salam enviou Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib e enviou como o líder de outra delegação, que eram aproximadamente 82 pessoas. 82 pessoas. Eles foram pedir refúgio ao rei Najashi, ao rei Negus naquela altura. E quando eles lá chegaram, pediram refúgio e apoio, o rei autorizou que eles ficassem no seu país. Contudo, os residentes, encurtando a história, eu aqui tafsir do Coran, já não leva muito tempo, temos que concentrar mais nos ayats do Coran. Portanto, encurtando a história, os Quraishitas naquela altura, quando souberam daquilo, que eles fugiram aqui de Makkah Mukarrama, foram para a Abissínia, então mandaram os seus líderes. E quando chegaram lá, marcaram um encontro com o rei. E disseram que rei, nós aqui viemos reivindicar os nossos direitos. Quais são os vossos direitos? Alguns de nossos escravos fugiram de Makkatul Mukarrama. E são nossos escravos, fugiram por quê? Porque eles agora lá estão a seguir um homem chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e estão a esquecer a religião dos seus antepassados. Eles eram idólatras. Mas Allah Ta'ala, quando quer proteger, o rei disse: está bem, não há problema nenhum. Ele não tomou nenhuma decisão. O rei disse: eu quero escutá-los primeiro. Então mandou chamá-los. Cadê esses muçulmanos? Estão aqui no meu país e pediram refúgio, eu quero escutar deles. Então os muçulmanos foram até ao corte real. Imaginemos isso, hoje em dia muitos imigrantes, não é? Muitos refugiados, e há alguns países que recebem esses refugiados. Agora imaginemos agora, e que eram esses refugiados, subhanallah, Ja'far bin Abi Talib, o primo direito do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta amava muito Ja'far bin Abi Talib. Eles enfrentam agora do rei. Sim, quem são vocês? De onde é que vocês vieram? O vosso povo, os vossos líderes estão a dizer que vocês fugiram de Makkah. Então Ja'far bin Abi Talib, uma carta tão linda que ele escreveu. Eu costumo explicar essa carta de Ja'far quando a gente quer apresentar o Islã. Atenção, nós que vivemos em países não muçulmanos, para mim, subhanallah, constitui a melhor carta de apresentação do muçulmano. Querem saber o que é o Islã? Então Ja'far disse: olha rei, kunna fil jahiliya, o rei, nós éramos um povo ignorante. Kunna na'budul asnam, nós adorávamos ídolos, estátuas. Nós cortávamos os laços familiares. Nós éramos mentirosos.
nós jogávamos jogos de azar e batota, nós enterrávamos nossas filhas vivas, nós nos dávamos direito das mulheres, nós não tratávamos bem os órfãos. Começou a mencionar todas essas coisas, direitos familiares, dos órfãos, das senhoras que adoravam ídolos e estátuas. Nós éramos muito injustos de tal maneira, se no nosso tempo, na nossa altura, se um animal tivesse que pastar no quintal do vizinho, era motivo para uma guerra, era motivo de guerra, um motivo de guerra que iria durar décadas, só por causa de um animal pastar no quintal do vizinho. Nós estávamos totalmente ignorantes, estávamos totalmente na ignorância, na escuridão, até que Allah enviou para nós um profeta junto de nós mesmos. O nome dele é Muhammad, e ele veio. O que é que ele exorta? O que é que ele nos ensina? Ele diz que nós devemos respeitar os pais, que a gente deve dar o direito do vizinho, que a gente deve dar o direito do familiar, que a gente deve tratar bem o órfão, que a gente deve tratar bem as viúvas. Nós acatamos estes ensinamentos. Por causa disso, o nosso povo está-nos a expulsar de Makkatul Mukarrama. Uma mensagem muito bonita acerca do Islã. Aqui, subhanallah, não vem em nenhum momento que Ja'far disse que nós fomos ordenados a matar o outro, que nós fomos ordenados a matar aquele que não profere Islã, que nós somos ordenados a ser terroristas. Ja'far em nenhum momento, como embaixador do Islã, falou isso. Essa é a beleza do Islã. Então, se nos perguntarem, alguém perguntar o que é que o Islã prega, lembre nesse khutbah, nesse sermão de quem? De Ja'far bin Abi Talib, que ele disse praticamente que Islã é uma religião que dá o direito dos outros. O rei, quando ouviu aquilo, ficou muito comovido. Disse: vocês têm algum versículo que vocês possam recitar para mim? E Ja'far, subhanallah, recitou logo o capítulo Suratu Maryam. Suratu Maryam, em que Allah Ta'ala fala sobre a Virgem Maria, Allah fala sobre o nascimento milagroso do profeta Isa alayhi salam, e ele ficou ainda muito mais comovido com aquilo. Então ele, o que faz? Os residentes de Meca, os líderes quraishitas naquela altura, queriam subornar ao rei. Trouxeram presentes para o rei, para comprar o rei. Mas, subhanallah, o rei devolveu aqueles presentes e disse: vocês têm a minha garantia, eu dou a vocês segurança aqui no meu país, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem. Subhanallah. E não só, o rei depois o que faz? O rei depois ele manda uma delegação para Madinatul Munawwara, e eram aproximadamente 70 pessoas, dentre teólogos e padres naquela altura. Eles foram até Madinatul Munawwara. Quando chegaram lá, cumprimentaram o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitou o Suratu Yasin, para aqueles padres e teólogos. Quando ouviram o Suratu Yasin, qual foi a reação deles? Essa reação que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui no Sagrado Coran. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, e quando ouvem o que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Subhanallah, vês seus olhos transbordando de lágrimas pela verdade que reconheceram. Eles dizem: Rabbana, yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Ó Senhor nosso, nós cremos, portanto registra-nos com as testemunhas da verdade. Eles deitaram lágrimas porque viram que realmente esse Coran é praticamente igual ao Injil. É o mesmo conteúdo do Injil que foi revelado para quem? Para o profeta Isa alayhi salam. Então eles tornaram-se Islã, voltaram para o seu país e, de acordo com uma narração, quando voltam para o seu país, o rei Najash, o Negus também naquela altura, ele abraçou o Islã. Ele abraçou o Islã.
E mais tarde, ele o que faz? Ele mandou outra delegação e nomeou seu filho. O rei havia nomeado seu filho com uma carta para ir ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam em Madinatul Munawwara. Contudo, no mar, essa delegação em que o filho era o líder, eles afogaram no mar e a carta não chegou até Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contudo, é nossa crença que o rei Najash abraçou o Islã. É por isso mesmo, quando ele faleceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o salatul janaza a partir de Madinatul Munawwara. Foi um rei que apoiou muito o profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma das esposas do profeta alaihi salam, ela até pagou o meher, o dote, para essa esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, antes de falar sobre eles, Allah disse algo importante. Entre os judeus e os cristãos, quem está mais próximo dos muçulmanos? Allah Ta'ala diz: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. Encontrarás nas pessoas os judeus e os politeístas como os mais intensos na inimizade para com os crentes. وَلَتَجِدَنَّ قَرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. E encontrarás aqueles que dizem somos cristãos como os mais próximos deles em afeição para os crentes. Então, entre os judeus e os cristãos naquela altura, quem estava mais próximo dos muçulmanos eram os cristãos. E Allah menciona um motivo. Por que os cristãos naquela altura estavam mais próximos e amavam mais os muçulmanos? ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا. Porque entre eles há os sacerdotes. Eles tinham os padres entre eles, que quando escutaram o Corão viram que realmente é a mesma coisa que foi revelado para o profeta Isa alayhi salam. Aqui é um pormenor. Hoje em dia, os cristãos, se a gente for a dizer quem está mais próximo aos muçulmanos, são os cristãos, são os judeus. Na luz do Corão, os cristãos estão mais próximos, mas atenção, se dentro deles existirem também os tais ditos padres que seguem o Injil, que foi revelado para quem? Para Isa alayhi salam. Porque hoje em dia podemos até encontrar cristãos piores que os judeus em inimizade, não é? Portanto, um grande imam de tafsir, Abu Bakr Jassas radiallahu anhu, ele explica, rahimahullah, explica dessa maneira que nós não podemos só pegar esta ayah do Corão e pensar desta maneira, porque hoje em dia também tanto os judeus assim como os cristãos, pode ser que eles tenham muita mais inimizade para com os muçulmanos. Claro, se dentro deles, entre os cristãos, existirem os padres que realmente conhecem o verdadeiro livro, eles sim estarão mais próximos aos muçulmanos. É por isso mesmo que a gente nota muitos padres quando revertem o Islã. Quando eles revertem o Islã é porque eles realmente viram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o último mensageiro. Aqui a gente aprende uma coisa que, olha, naquela altura os cristãos, quando o Corão era revelado, eles choravam. Eu pergunto, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós que somos crentes e acreditamos no Islã, será que quando a gente escuta o Corão nós também choramos? Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos esse tawfiq, essa habilidade de deitarmos lágrimas quando a gente escuta o sagrado Corão. Amin ya Rabbal Alamin. Essa foi praticamente a história do famoso rei Najashi, que apoiou os muçulmanos. É por isso a gente fala que África realmente foi um dos primeiros continentes que deu mão e abraçou essa religião. Subhanallah. Sem querer tirar, isso não quer dizer que os outros continentes Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, lógico, ninguém está a falar isso, mas subhanallah, olham que a África foi o primeiro continente a receber e apoiar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda tawfiq, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente ame o Corão, recite o Corão e acima de tudo pratiquemos no Corão. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.